Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Quem vos fala é o pastor Josley, da Igreja de Deus Conjunto Primavera. Eu gostaria de deixar com vocês uma meditação no texto de 2 Samuel, capítulo 7, versículos de 1 a 17, que diz: E aconteceu que quando o rei Davi já morava em seu palácio, pois o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, o rei disse ao profeta Natã: Veja, estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa tenda. Então Natã disse ao rei: Vá e faça tudo o que estiver em seu coração, porque o Senhor está com você, Davi. Porém, naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a profeta Natã dizendo: Vá e diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor: Você quer edificar um templo para minha habitação? Desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tendo andado em tendas, em tabernáculo, em todos os lugares em que andei, com todos os filhos de Israel, por acaso falei alguma palavra com qualquer das suas tribos? A quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que vocês construíram um templo de cedro para mim? Agora, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás de ovelhas, para que você fosse o príncipe sobre o seu povo, sobre Israel. Estive com você por onde quer que você andou, e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão, como no passado. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe faz saber que ele, o Senhor, fará uma casa para você, quando seus dias se completarem e você descansar com seus pais. Então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá a você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu o estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras e conforme toda essa visão, assim Natã falou com Davi. Aleluias! Glória a Deus! Quando Deus diz não para nós, você gosta de ouvir um não? Um não é difícil de ser ouvido. E ouvir não das pessoas é uma tarefa bastante complicada. E você há de ouvir comigo. Ninguém, mas ninguém, gosta de ouvir não. Parece que nós não somos devidamente preparados para ouvir o não. Quando nós éramos pequenos, não sei se por conta disso, nós ouvimos infinitamente dos nossos pais falando para nós não, não e não.
Foram vários ou milhares de nãos que nós ouvimos dos nossos pais. E muitas vezes, meus irmãos, os não pronunciados pelos nossos pais foi algo muito difícil de se aceitar. Muitas vezes nós dávamos birra, nós não queríamos ouvir aquele não. Muitas vezes nós apanhávamos. E alguns não, meus irmãos, dói na alma, dói em nós, dói no nosso corpo, dói como se fosse uma ferida aberta. E nos dias atuais, a sociedade ela tem educado os seus filhos para ouvirem mais sim do que não. E isso faz com que as pessoas ou os filhos cresçam sem limites, fazendo com que eles se achem poderosos e também podendo realizar todas as coisas. É difícil ouvir o não. Nós não gostamos de ouvir não. Mas quando é Deus que fala não para nós, você é capaz de ouvir o não de Deus e obedecer? É a pergunta que eu faço para você, meu irmão. Você é capaz de ouvir um não de Deus e obedecer? Dizendo para Deus, não, não, Deus. Eu não quero ouvir esse não do Senhor. O rei Davi, meus irmãos, no texto que nós lemos, ele intentou construir um palácio para que Deus pudesse habitar ali. Diz que ele já estava com as suas guerras vencidas, já estava estabelecido no seu reino, já tinha conquistado muitas cidades. E ele olha para si, morando num palácio, e ele olha para a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, guardada numa tenda ou ainda no tabernáculo. E ele se incomoda muito com aquilo. E ele chega para o profeta Natã, dizendo que sim, que alguma coisa o incomodava muito. E o incomodar aqui é porque Davi estava vivendo em um palácio, numa casa revestida de madeira de cedro, enquanto a Arca da Aliança, que representava a presença do Deus vivo, estava guardada numa tenda. E ele não se conformou com aquilo. Ele achava aquilo um absurdo. E parece que quando ele fala isso para o profeta Natã, lembre-se que nesses dias era comum Deus falar com os profetas e não com os reis. Qualquer recado para os reis não vinham do próprio Deus, vinha do profeta. O profeta era aquele que era o responsável de trazer Deus até o povo. E até mesmo para o profeta Natã, isso soou como algo normal. E ele autoriza o rei Davi a construir um palácio, construir uma casa para que Davi pudesse colocar a Arca da Aliança naquele lugar. No versículo 4, diz que na mesma noite, Deus fala com o profeta Natã. E a resposta de Deus para Natã, para que ele pudesse levar até Davi, era um baita do não. Não. Não vai ser ele que vai fazer uma casa para mim. Não vai ser ele que vai fazer um palácio para mim. Não será o rei Davi que construirá uma casa para eu morar. Diga para ele que é não. Não vai ser ele.
e sim um dos seus descendentes, e sim um dos seus filhos. Diga para o rei Davi que a resposta é não. Está preparado para ouvir o não de Deus? Quando você quer fazer alguma coisa, você acha assim, nossa, agora eu vou engrandecer o nome de Deus. E Deus diz, não, não precisa, eu não quero. Como é doído, meus irmãos, ouvir o não de Deus. Dói na alma, dói no espírito, dói em todo o corpo. Você está pronto a obedecer a Deus quando Ele dizer não para você? Está pronto? É difícil ouvir o não de Deus. Mas nos versículos 18 a 29, que você pode ler depois, Davi faz uma oração a Deus de agradecimento por ouvir um não de Deus. Eu fiquei impressionado com o rei Davi. Eu falei, esse cara não existe. Por isso Deus o considera segundo o coração de Deus. Porque Davi, mesmo recebendo um baita não de Deus, ele poderia falar, não, eu sou rei, eu vou fazer, eu vou construir, sim. Mas ele diz, ele prefere ouvir a Deus. Ele prefere ouvir o não de Deus. E ele faz uma oração. E a oração é composta de 3 momentos. O primeiro momento, meus irmãos, ele se humilha na presença de Deus. Ele se considera indigno diante de Deus. Ele olha para o seu passado e ele vê que ele era um simples cuidador de ovelhas. Um homem do pasto, da roça. E ele vê que ele era pequeno diante de Deus. Davi diz que não merece tudo o que Deus fez por ele no passado. Até mesmo o pai Jessé, quando recebe a visita do profeta Samuel para a escolha de um rei, ele apresenta os seus melhores filhos. E depois que Deus vai falando, não é esse, não é aquele, não é esse, não é esse. Samuel pergunta, não tem mais nenhum dos seus filhos? Jessé fala, olha, tem um rapazinho ali, ele é cuidador de ovelhas. Eu acho que você não vai querer ele, vai nem precisar de vê-lo. Mas Samuel fala, traz este menino. E quando ele chega, Deus fala para ele, é esse que vai ser o rei de Israel, o mais pequeno, o mais desprezado, aquele que ninguém dava nada por ele, inclusive seus irmãos, seria o rei de Israel. E Davi continua não só o seu passado, mas toda também a sua família agora, depois dele ser rei, não merece as misericórdias de Deus, não merece as misericórdias do Senhor sobre todos eles. Eles não eram merecedores. Davi se humilha na presença de Deus. Olha, Davi acabou de receber um não de Deus. Ele vai orar e fala, Senhor, o Senhor está certo. Eu sou indigno. Eu sou pequeno, eu não era nada, e o Senhor me fez rei, o Senhor me fez príncipe, o Senhor me fez poderoso, mas eu sei que todo o poder que me foi delegado vem do Senhor. Oh, glória! Diga comigo assim, meus irmãos, eu não sou merecedor de tudo que o Senhor tem feito por mim. Tudo que você tem hoje na sua vida, foi Deus quem lhe concedeu. Foi Deus quem te deu. Porque senão você não tinha nada. Você não era nada perante Deus. No segundo momento da oração do rei Davi,
ele exalta a grandeza de Deus por lhe revelar o futuro. Ah, como seria bom se Deus pudesse revelar o nosso futuro e falar: você vai ser grande, você vai ser muito melhor do que você era. Todos nós gostaríamos de ouvir isso. No versículo 19, meus irmãos, diz assim, como se as bênçãos do passado, Davi dizendo como se as bênçãos do passado ainda fossem poucas, agora tu, ó Deus, está fazendo promessas acerca de mim, e não só de mim, mas também de todos os meus descendentes do futuro. Oh, glória! Davi fica maravilhado. A oração que Davi faz agora é por todos os seus descendentes, que sou eu, que é você que está me ouvindo. Nós somos descendentes. Oh, glórias! Aleluias! Para Davi, meus irmãos, Deus diz, no versículo 9, parte B, Davi, eu farei com que você seja famoso, tão famoso quanto os maiores líderes do mundo. Que promessa que Deus faz para Davi. E Deus continua dizendo: escolhi um lugar para você e os seus descendentes, para que possam viver em paz, no versículo 11. E paz, meus irmãos, você há de convir comigo, que é algo que está sendo muito procurado nos nossos dias. As pessoas querem paz, não querem morte, porque nós estamos tendo morte, e isso tira a nossa paz. E Deus faz uma promessa aqui para Davi e para nós, que somos descendentes, que teremos paz. Por quê? Porque nós temos vida em Cristo e isso nos traz paz. Aleluias. E Deus continua dizendo: eu prometo a você que te livrarei dos teus inimigos e que lhe darei descendentes. Versículo 11, parte B. Oh, meu Deus, minha oração é que o Senhor pudesse me livrar de todos os meus inimigos, me manter longe de Satanás, inimigo da minha alma, oh, inimigo mortal que tem ódio de mim. Versículo 12, Deus continua falando para Davi: seu filho será o seu sucessor, um dos seus filhos será o seu descendente, vai continuar contigo a descendência real, e compete a esse filho construir um palácio ou uma casa para mim. Não é você, Davi. E eu farei, Davi, com que os seus descendentes governem para sempre. Aleluias. No versículo 14, meus irmãos, Deus fala: eu serei o pai deles, porque Deus é o meu pai, Deus é o teu pai. Aleluias. E ele será, nós seremos os seus filhos. Todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo se tornam filhos de Deus. E não retirarei dele o meu amor. Glória a Deus. Um atributo comunicável de Deus, o amor, porque Deus nos amou, e um amor tão grande que ele nos deu o seu Filho unigênito para que morresse por nós na cruz. Deus nos ama, né? Deus nos ama, que bom. Que consolo, oh glória a Deus nos amar. E ele diz: Davi, eu farei com que o seu reino dure para sempre. A sua descendência real nunca terminará. E eu fiquei meditando nesse versículo, meus irmãos, pensando, uma descendência real que nunca terminará. Eu fiquei pensando, no pensamento besta aqui, Davi morreu, todo mundo morreu, a gente já não ouve mais falar disso. Mas aí a palavra de Deus trouxe a revelação. Lendo os demais versículos, eu chego à conclusão que tudo isso se cumpriu em Jesus Cristo, porque ele era descendente do rei Davi. Jesus Cristo é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Aquele que vive eternamente, um rei sempre eterno, aleluias.
Sabe, meus irmãos, nós somos descendentes reais. Nós somos descendentes do rei Davi, por conseguinte, descendentes de Cristo. Nós nos tornamos príncipes, sacerdotes, descendência real. Se nós não tínhamos, se nós nascemos pobres, se nós nascemos feios, sei lá, com Cristo nós temos descendências real. Descendência real, oh glória, descendente de rei. Por Cristo nós nos tornamos príncipes, sacerdotes do Senhor, oh glória. E no terceiro momento da oração de Davi, Davi exalta a grandeza e o poderio de Deus, oh glória. Lá no versículo 22 da oração que Davi faz, ele diz: como és grande o Senhor, o nosso Deus, não há ninguém igual a ti. Ele faz algo, ele exalta a grandeza e o poder de Deus. Oh, glória! E ele diz: como temos ouvido dizer, somente tu, ó Deus, somente tu, não existe outro igual a ti. Versículo 22, parte B. E ele continua: tu te tornastes famoso e fizestes grandes e maravilhosas coisas para todos eles. 23, parte B. E no versículo 24, ó Senhor, tu fizeste com que o teu povo fosse teu para sempre, e o Senhor se tornou o Deus deles, o Senhor se tornou o meu Deus, o Senhor se tornou o seu Deus, que aceitou a Jesus Cristo. Oh, glórias! E no versículo 26 diz: a tua fama será grande, será conhecido, todo mundo há de falar do Deus Todo-Poderoso. E para sempre as pessoas dirão: o Senhor Todo-Poderoso é o Deus de Israel. Não só Deus de Israel, mas é o Deus de todos os cristãos. E reconhece Jesus Cristo como seu único e unigênito Salvador. Aleluias. E Davi termina a sua oração dizendo, na sua oração de agradecimento a Deus, por ele ter dito não. Pensou, meus irmãos? Davi termina a sua oração de agradecimento por Deus ter dito não a ele, dizendo assim lá no versículo 27. Senhor, por tudo isso, por o Senhor ter dito não para mim, eu tenho coragem de fazer essa oração. Sabe por quê? Porque o Senhor revelastes para mim, teu servo, presta atenção, servo. Davi, que era o todo-poderoso rei, que não perdeu nenhuma batalha, agora ele coloca aqui, ó, que tinha coragem de fazer aquela oração e falando: Senhor, teu servo, que está fazendo essa oração, e a minha descendência será real. Oh, glórias! Eu tenho descendência real por conta da promessa que Deus fez a Davi, que o reino dele seria sempre eterno. E Jesus Cristo, descendente desse rei Davi, que é o rei dos reis, senhor dos senhores, que morreu, mas ressuscitou para que pudesse justificá-lo perante a Deus e você pudesse ter descendência real. Oh, glórias! Senhor, as tuas promessas não falham, não falharam nenhuma, se cumpriu em Jesus Cristo. E ele diz ainda: eu te peço ainda que abençoe todos os meus descendentes. Davi orou por mim, meus irmãos, orou por você, oh glórias, para que nos fôssemos próximos, para que nós fôssemos abençoados. E ele diz: para que eles tenham sempre a tua proteção. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, Davi. E obrigado, Senhor, porque o Senhor cumpriu as suas promessas ao teu servo Davi
que se cumpriu em Cristo Jesus. E obrigado pela proteção. Que a tua bênção esteja sobre a minha vida e a vida da pessoa que está me ouvindo nesta noite. Amém, meus irmãos? Ore comigo, eu gostaria de orar com você. Essa mensagem falou muito ao meu coração. E eu espero que ela tenha falado ao seu coração. Saiba que você não é qualquer um. Você que aceitou a Jesus Cristo, você possui descendência real. Aleluia. Senhor, eu oro pelo meu irmão e pela minha irmã que está me ouvindo nesta noite. Abençoe a vida dele, ó Deus. Que possamos aprender com o rei Davi a nos humilharmos na tua presença. Possamos exaltar o teu santo nome. Exaltar a grandeza, o seu poderio, ó Deus. Ó Deus, nos proteja, nos guarde de todo mal. Ó Senhor, muito obrigado pela tua palavra que tanto falou ao meu coração. Eu saio nesta noite impactado por tudo que eu ouvi, por tudo que eu falei, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra sempre, sempre falar de uma forma poderosa ao meu coração. Abençoe a vida do meu irmão que está aí, que está nos ouvindo nesta noite. Que a tua proteção esteja sobre a vida dele. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo, sejam com todo o povo de Deus, que tem descendência real, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus e tenham uma boa noite em Cristo Jesus, nosso Senhor.